Conselhos para Obreiros, de Charles Spurgeon. Capítulo 8. O tipo de obreiro que Deus procura. Que tipo de homem o mestre quer usar? Certamente é aquele que é um trabalhador. O grande último dia será muito difícil para aquele que não trabalha arduamente em seu ministério, pois terá de responder pelo seu ócio. Quem deseja uma vida fácil nunca deveria pensar em ocupar o púlpito cristão. O púlpito não é o lugar dessa pessoa, e quando ela lhe chegar, o único conselho que posso lhe dar é que saia dessa posição o mais rápido possível. Se por acaso tal pessoa não deixar o púlpito, lembrá-la-ei das palavras de Jeú em relação a Jezabel. Jogai daí para baixo, segundo Reis 9, verso 33. E penso que isso se aplica ao ministro preguiçoso. O preguiçoso não tem direito ao púlpito. Ele é um instrumento de Satanás para condenar a alma dos homens. Inteligente ministério exige esforço mental. O pregador deve usar a inteligência em seu ensino, ler, estudar a fim de manter sua mente saudável. Não deve aborrecer as pessoas dizendo-lhe a verdade de um modo antiquado e inútil, sem que nada de novo e genuíno brote da sua alma para fortalecer seu ensino. Acima de tudo, ele deve colocar seu coração na pregação. Ele deve sentir o que o prega. Prega a mensagem nunca deve lhe parecer uma tarefa fácil. Ele deve se sentir, ao fim de uma mensagem, como se tivesse derramado a própria vida. Sua alma deve estar na obra, todo o seu ser deve estar envolvido no esforço, toda a destreza que Deus lhe deu deve ser usado vigorosamente na obra que foi confiada às suas mãos. Esse é o homem que nós queremos. Levanta-se e prega um sermão monótono como um ronco. Para as pessoas que estão em meio dormindo, meio acordada, deve ser um trabalho muito triste. Eu me pergunto que tipo de desculpa alguns darão no final, por terem agido assim habitualmente. Proclamar um credo estéril, explicar certas doutrinas usando argumentos lógicos, mas sem jamais incomodar a consciência das pessoas, nunca condenar os seus pecados, nem adverti-la dos perigos que estão correndo, e nunca convidá-las a se chegarem ao Salvador com lágrimas e súplicas, que obra sem poder. O que será de tais pregadores? Deus tenha misericórdia deles. Queremos trabalhadores e não indolentes. Precisamos de homens que tenham o coração em chamas, e eu lhes suplico que peçam a Deus que envie tais homens. A colheita nunca será ceifada por homens que não trabalham. Eles têm de arregaçar as mangas, isso significa que eles devem deixar de lado sua indignidade e envolver-se totalmente com a obra de Cristo como um verdadeiro ceifeiro. Ele deve transpirar na obra, nada no campo de colheita deve ser feito sem suor da sua face, nem no púlpito sem o suor da alma. Afinal de contas, que tipo de obreiros são solicitados? Devem ser homens que vão até o campo. Não há como colher o trigo ficando a certa distância da plantação e acenando para ela. Você tem que ir até o pé de trigo. Todo ceifeiro sabe disso, e você não conseguirá mover o coração das pessoas e levá-las a Cristo imaginando-se um ser superior que faz uma concessão magnânima quando cumprimenta um pobre. Essa forma distanciada de pregação é tão ridícula quanto ceifar com uma faca de mesa com cabo de marfim e usando luvas de pelica. Eu não creio que Deus abençoe esse trabalho. Embrenhe-se no campo de trigo como homens determinados. Os servos de Deus deveriam sentir que são um com o povo. Sejam quem forem as pessoas, os servos deveriam amá-las, relacionar-se com elas, sentir prazer em vê-las, olhar para essas pessoas e dizer: irmão, todo homem é meu irmão, mesmo o mal, porém eu o amarei e o levarei até Jesus. Os ceifeiros de Cristo devem descer até o trigo. Agora observe, o que o trabalhador traz consigo, uma foice? Sua comunicação com a espiga de trigo é rápida e afiada. Ele a corta
corta e a espiga cai ao chão. O homem de Deus, diz ser um trabalhador da seara, não pode usar de palavras suaves e delicadas, persuadir com doutrinas que falam da dignidade humana, da excelência da autoajuda, do esforço próprio para corrigir a condição pecaminosa e coisas semelhantes. Deus pode amaldiçoar tal hipócrita, pois ele é a maldição deste século. O pregador honesto chama o pecador de pecado e fala francamente: você está se arruinando enquanto rejeitar Cristo. Viverás nas bordas do inferno e brevemente estará perdido por toda a eternidade. Não há discussão. Você tem que escapar da ira divina pela fé em Jesus, ou será tirado eternamente da presença de Deus de toda esperança de alegria. O sermão do pregador deve ser direto. Ele não tem que cegar a navalha da cegadeira, temendo machucar alguém. O evangelho pretende ferir a consciência. E ir direto ao coração, a fim de separar a alma do pecado e do ego, da mesma maneira que o grão é separado do solo. Nosso objetivo é cortar imediatamente o pecado, pois toda a beleza da carne deve ser derrotada. Toda a sua glória e excelência deve ser extirpada, e o homem deve surgir como um morto para que seja salvo. Os ministros que não têm o objetivo de cortar profundamente o pecado não são o sal da terra. Deus nunca enviaria homens que não têm como objetivo incomodar a consciência humana. Tal homem pode ser como um asno, esmagando o trigo com os pés. Mas um ceifeiro certamente ele não é. Desejamos ministros fiéis, orem para que Deus os envie. Entretanto, ao cortar o grão, o trabalhador apenas deu início à obra, é preciso fazer muito mais. Quando ele é cortado, colocam em seus braços, amarra as espigas e forma um grande feixe para que possa ser recolhido. O ceifeiro que Deus envia ao campo deve ser um trabalhador que une, deve ser alguém que une as pessoas ao redor de Deus, que conforta os que sofrem, recolhe da terra os que foram cortados pela foice afiada da condenação. Ele deve unir os santos e edificá-los na fé. Lembre-se também de que a tarefa do trabalhador na época da colheita não termina até que veja o trigo recolhido, até que seja amontoado ou colocado em um celeiro. Sua labuta nunca cessa, e se Deus verdadeiramente ungiu o ministro cristão, ele sempre se preocupará com as almas que ainda tem de ganhar. Ele é um grande coração, com cristiana e misericórdia, e as crianças. Ele irá com elas da cidade da destruição até o rio Jordão, e se pudesse atravessá-la com elas o rio, seu objetivo é marchar em frente com seu escudo, e ao encontrar dragões e gigantes, também usará sua espada para proteger os pequenininhos. É carinhoso tal qual um pastor que cuida das ovelhas, e uma enfermeira de um bebê, pois anseia por ampará-los ao seu mestre e dizer-lhes: aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Hebreus 2, verso 13. Devemos orar ao Senhor, pois Ele é o Senhor da obra. Apenas Deus pode nos enviar o homem certo. Ele tem a pessoa certa para enviar a quem Ele deseja, pois é a sua seara, e um homem pode empregar quem ele quer no seu campo. Seria trabalho em vão apelar para outra pessoa. Não adianta apelar para os bispos encontrarem trabalhadores. Apenas Deus tem a capacidade de fazer ministros e o tornar verdadeiros trabalhadores. E, assim, enfim, o pedido pode ser feito a ele: rogai ao Senhor da colheita. Mateus 9, verso 38. Há 3 pedidos na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, será que isso não é equivalente a dizer: Senhor,
Envia adiante homens que possam ensinar este mundo a santificar teu nome. Que eles, pelo poder do teu Espírito, sejam o meio de fazer que o teu reino venha, e assim a tua vontade seja feita na terra como nos céus? Devemos orar continuamente ao grande Senhor da Seara por um suprimento de trabalhadores sérios e determinados. Você percebeu a expressão que usei? Envia adiante homens. No grego, a expressão é mais forte, significa expelir. É a mesma palavra usada para a expulsão de um demônio, de um homem possesso. É preciso grande poder para expulsar um demônio. Deus precisa usar um poder igual para enviar um ministro para a sua obra. Sempre digo aos jovens que me procuram a fim de que eu lhes dê conselhos a respeito do ministério, não seja um ministro se puder evitar. Pois se o homem pode evitar, é porque Deus não o chamou. Entretanto, se ele não for capaz de evitar, se sentir que precisa pregar ou morrerá, então é o homem que Deus quer. Que o Senhor o pressione, o aperte, o constranja a pregar o Evangelho, pois, se não houver uma compulsão divina, não haverá compulsão espiritual em seu ministério sobre o coração dos que o ouvem. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9:38. Nosso Senhor disse, para a sua colheita. Eu gosto disso, porque a colheita não é nossa. Se essa colheita perecer, a colheita é do nosso Pai Celestial que perece. Isso põe um peso sobre a minha alma. Se me disserem que a colheita de algum tirano brutal e arrogante estava morrendo, eu poderia dizer que morra, se ele a tivesse. Que bem traria para ele ou qualquer outra pessoa? Ele mói o rosto dos pobres. Quem quer vê-lo rico? Mas quando é o nosso Deus gracioso, nosso bendito Pai amoroso, não se pode suportar a ideia. E Jesus nos adverte de que é a colheita de Deus que está morrendo por falta de trabalhadores. Imagine que um anjo o pudesse sobre suas asas e o levasse para o alto, e algumas centenas de quilômetros acima da terra, onde você pudesse olhar para baixo e ver o globo com reforçada acuidade visual. Suponha que você ficasse lá e o globo girasse diante dos seus olhos durante 24 horas à luz solar, gradualmente iluminando todas as partes dele, e imagine que, com a luz solar, se tornasse visíveis certas cores que marcam onde havia graça, onde havia idolatria, onde havia ateísmo, onde havia o papado. Você iria lamentar de ver apenas aqui e ali e em cima nosso globo, como pequenas gotas de orvalho, marcas brilhantes da graça de Deus, mas vários tons de escuridão iria mostrar-se que o mundo inteiro ainda jaz no maligno, e se a visão mudasse, você visse os dois hemisférios abertos como um mapa e transformados em um campo de trigo, com o grão todo branco para a colheita, como você ficaria triste de ver aqui e ali homens colhendo suas pequenas porções, fazendo o melhor que podem, mas a grande massa do trigal ainda intocada pela foice. Você veria léguas e léguas de terra, aonde até onde sabemos nunca uma espiga foi ceifada. Desde a fundação do mundo, você ficaria triste ao pensar que o trigo de Deus está se estragando. Homens que ele fez a sua imagem, que o fez para a imortalidade, perecendo por falta do evangelho. Rogai, essa é a ênfase de todo o texto, rogai ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita, por esses campos não podem apodrecer diante dos nossos olhos. Mas eu nunca conseguirei pregar, dirá alguém. Se você não consegue pregar, pode servir a Deus de alguma outra forma. Você não poderia iniciar uma reunião de oração em sua casa? Alguns de vocês vivem em diferentes partes de Londres. Não poderia começar novos trabalhos? Faça algo para Jesus. Algumas de vocês, boas mulheres, não poderia reunir mulheres jovens e conversar com elas sobre o Salvador? E talvez algum irmão tenha sufocado em seu coração o desejo de ir para o campo missionário. Não instigais o espírito. Você pode estar perdendo sua vocação ao tentar suprimir esse desejo. Eu prefiro vê-lo irromper em fanatismo e agir como tolos por causa do entusiasmo a permanecerem em uma frieza morta, pouco se importando.
com a alma dos homens. Em que pensa o povo cristão de hoje? Se ouvirem sobre o Japão, dizem, vamos fazer negócio com eles. Mas será que dizem, quem dentre nós pode ir para o Japão a fim de pregar-lhes o Evangelho? Vocês não acharam que comerciantes, soldados e marinheiros e todas as pessoas que negociam com partes distantes do mundo são as pessoas certas para difundir o Evangelho? Será que um cristão não deveria dizer: vou encontrar uma profissão que me ponha em contato com uma classe de pessoas que precisam do Evangelho? Eu usarei minha profissão como um cavalo de Troia para Cristo. Já que os hipócritas usam a religião como um cavalo de Troia para obter lucro, vou fazer que minha atividade sirva a minha religião. Ah, dizem outros, podemos deixar isso a cargo da sociedade evangelística. Deus abençoe a sociedade e eu diria, acabe com a sociedade em vez de permitir que ela acabe com o esforço pessoal. Queremos que nossos piedosos comerciantes, operários, soldados e marinheiros em todos os lugares reflitam. Eu não posso arranjar um procurador na forma de uma sociedade para fazer o trabalho por mim. Em nome de Deus, eu vou fazer isso sozinho e ter uma participação nessa grande batalha. Se você não pode trabalhar, a sociedade é a melhor opção possível, pois assim você pode ajudar os outros. Mas o principal chamado de Cristo ainda é para que você mesmo saia pelas estradas e valados e traga tantos quanto vier a encontrar para o banquete do Evangelho.